João capítulo 10 e verso de número 10. Abra aí comigo, meu amado e minha amada. João capítulo 10 e verso 10. Irmãos, eu estou meio aéreo, porque de quinta-feira até hoje, nós rodamos 2.200 quilômetros. Então, sabe aquele negócio ainda que você está, eu ainda estou sentindo dentro do carro, de tanto que nós andamos, não é igual ao Nordeste, porque nós chegamos lá no Retiro em Goiânia, e de lá nós fomos para Jataí. Então, como de Goiânia nós fomos para Jataí, que é mais 400 quilômetros, para estar com o pastor Ivo no domingo, depois nós viemos para cá, e ainda estou me situando com Minas Gerais, sabe? Estou aqui me situando. João capítulo 10 e verso de número 10, quem achou, diga amém. Vamos ler o 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. 10. O ladrão não vem senão ao que, irmãos? A roubar, a matar e a... Eu vim para que tenham vida e tenham com... Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, que nós temos a oportunidade, Senhor, de lermos a sua palavra. Obrigado, Senhor, por cada instante, Pai querido, que nós podemos estar aqui bendizendo, louvando e exaltando o seu nome. Espírito Santo, aplique essa palavra nos nossos corações, libere sobre nós uma porção nova, uma porção verdadeira, a água limpa venha sobre as nossas vidas, ó Pai, para nos lavar, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, vai um pouquinho, João capítulo 15, só para mim fazer menção de algumas coisas. João capítulo de número 15, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, e nós vamos ler exatamente, queridos, o verso 1 em diante. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho. Irmãos, olha para você prestar bem atenção. Eu sou a videira e meu pai é o... Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, ou seja, ele arranca e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Só para eu entender, irmãos, tem muitas pessoas aqui que entendem muito mais, muito mais mesmo do que eu, em questão de plantação, né? De plantas ou de folhas, essas coisas. Quando você está com uma árvore ou alguma planta que você está crescendo, você quer que ela cresce de uma certa forma, que ela cresce melhor. Essa planta tem que ser podada? Tem que ser podada? Mas por quê? Se ela está crescendo? Tem uns brotos que vai nascendo e tira a força. Então ela não vai tendo aquela força para continuar crescendo. Aí você corta aqueles brotos ali e ela começa a crescer forte. É isso? Irmão, quem quiser se habilitar, já faz paisagem na sua casa. Viu? Estou bom no negócio. Jesus está falando justamente sobre isso, Ademir. O que o Ademir acabou de exemplificar para nós e nos colocar. O que Jesus está nos falando é exatamente isso para mim e para você. Jesus está dizendo assim, ó, tem uma videira, aonde tem ramos, varas que estão ligados nessa videira. Vai acontecer duas coisas. Tem alguns ramos, algumas varas, algumas partes, vamos colocar assim, que está crescendo, que estão mortas, que não tem mais vida indo para elas. Vai ser arrancada, vai ser tirada fora dessa videira. Mas tem outras que estão sadias, mas elas também vão precisar do quê? De serem podados. Então nós, irmãos, que por mais que estamos na palavra do Senhor, precisamos ser podados pela palavra do Senhor. Por mais que estamos aqui, você tem uma vida de oração, você tem uma vida de jejum, você tem uma vida de leitura da palavra, você tem uma vida de buscar ao Senhor, você vai precisar ser podado. E o que eu quero ser podado é que a palavra do Senhor nos poda. A palavra do Senhor, ela vem para nos ajustar,
para continuar crescendo como um edifício bem ajustado. Então a palavra do Senhor sempre vai vir ajustar a minha vida e a sua vida. Quem pode glorificar a Deus por isso? Isso é maravilhoso, irmãos. Senão nós teríamos esses brotos, essas partes que iriam arrancar as nossas forças. Tem áreas nas nossas vidas que, se nós não formos podadas, elas começam a crescer e começam a danificar o nosso crescimento. E se danifica o nosso crescimento e o nosso frutificar, automaticamente vai danificar a videira. Então Jesus, que o Pai de Jesus é a videira, e nós temos aqui agora esse grande agricultor que nos poda, que vem e nos ajusta para continuar dando bons frutos. Mas nós vivemos dias, e os irmãos, eu tenho certeza que até o mais desatualizado sabe o que está acontecendo ali no Oriente Médio. Irmãos, eu quero te dizer que a cada dia que eu escuto e vejo as coisas acontecendo, a cada dia mais, irmãos, eu acho que é isso que nós temos que fazer. A cada dia mais glorificar ao Senhor, porque Ele tem sido a cada dia fiel. As palavras do Senhor não têm caído por terra, irmãos. Elas não têm sido palavras jogadas ao vento, de certa forma. E nós estamos ouvindo desde 2017, além das Escrituras, que é a maior das profecias, não há profecia maior do que a palavra. Por isso que a palavra diz, quando Paulo está escrevendo na igreja de Corinto, ele começa a dizer, se alguém vai profetizar, julgue, um fale e os outros julgue. Mas nós estamos vivendo na época de não pode julgar, né? Porque quem somos nós para julgar? Mas quem está mandando julgar é Jesus, e é julgar segundo o quê? Palavra. Só para, não é o que eu quero falar, irmãos, mas eu quero só, como eu falei de julgar, eu quero te explicar um pouquinho o que é o julgamento bíblico e o julgamento extra-bíblico. Porque hoje nós vemos na internet, quando alguém fala, olha, você está vivendo assim, olha, a Bíblia diz que você não pode me julgar, quem és tu para julgar a outra? Sabe até onde está escrito lá no Tiago capítulo 4. Mas quando Jesus está dizendo a respeito de julgamento, Ele está falando de um julgamento pessoal. Eu não posso julgar o Natanael, por exemplo, que está ali no primeiro, eu pego sempre das primeiras bancas, é o Fortinho e o Natanael hoje. Eu não posso julgar o Fortinho, eu não posso julgar o Ademir, eu não posso julgar a Cidinha, eu não posso julgar aqui as irmãs, segundo a minha visão ou o que eu acho. Eu não posso chegar e dizer, olha, eu acho que o Ademir, julgando ele, falando, eu acho que o Ademir é isso, e isso é que Jesus está condenando. Ele está dizendo que eu não posso tomar um partido desse tipo de julgamento pessoal. Mas a Bíblia julga todos nós. A Bíblia diz que o justo juiz, quem é o justo juiz, irmãos? Quem virá como juiz? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. E Ele já julga a minha vida e na sua vida. Tanto que quando você vai para 1 Coríntios capítulo 5, no final ele começa a dizer, o Senhor julga tanto os de dentro como os de fora. Então nós temos uma palavra que julga a minha vida e a sua vida. Então se eu chego para alguém, leio a Bíblia e digo o que está escrito, e a pessoa diz, você não pode me julgar, não sou eu estou lendo o que o justo juiz está dizendo. Então são duas coisas totalmente diferentes, julgar segundo a aparência, julgar segundo a opinião, e outra coisa é ler a palavra e entrar, como diz o Paulo ao Timóteo, que é para redarguir e ensinar em estar tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? É porque nós vivemos numa época hoje que não pode julgar, mas é que na verdade as pessoas não querem mais ouvir a palavra. E é sobre isso, irmãos. Eu tenho orado esses dias, e hoje quando eu estava vindo para cá, Deus falou um assunto muito intenso no meu coração, fazendo menção a respeito de João capítulo 10, que nós lemos. Jesus está falando do ladrão mesmo, não é a figura do diabo, mas está falando de um ladrão. Nós colocamos isso ao diabo porque nós sabemos que ele é ladrão. Mas a Bíblia diz que a ação do ladrão é o quê? Roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo, ó, o ladrão vai vir. E o ladrão, irmãos, está falando de ladrão mesmo, está falando. Só que agora nós trazemos isso para Satanás. E nós sabemos, todavia, que Satanás, que é o adversário, né? Ele quer nos roubar da nossa salvação. Ele quer nos matar espiritualmente para sermos destruídos no lago de fogo. Então nós temos que ficar atentos, irmãos, porque sempre eu e você temos a tendência de cair nos mesmos vícios que nós criamos. O que eu quero dizer isso? Tem pessoas que às vezes elas estão vivendo uma vida, e eu tenho uma vida de oração. Aí eu não tenho uma vida de oração. Aí eu tiro uma semana, um mês, 2 meses, torando. Daqui a pouco, se eu não vigiar, eu volto para aquela vida de não querer de oração.
Tem pessoas que às vezes ela está numa correria, aí ela dá uma diminuída na correria, aí daqui a pouco ela fala assim, não, agora vou buscar a Deus. Mas se ela não vigiar, daqui 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, ela volta para aquela correria de novo. Parece que é um círculo vicioso, parece que é aquele ratinho que nunca sai de dentro da ratoeira. Só que nós temos que estar atentos, irmãos, com os tempos e as estações. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim, quando vai ser essas coisas? Jesus fala assim, estejam atentos aos tempos, aos sinais, estejam atentos. E como eu disse lá no início, irmãos, eu creio que o mais desavisado que aqui está, sabe do que está acontecendo agora no Oriente Médio. E eu interrompi o que eu estava dizendo. Desde 2017 nós estamos ouvindo palavras proféticas da parte de Deus, e no nosso meio, e confirmando dentro do nosso coração sobre tempos difíceis. Só que nós achamos que o tempo difícil é só no outro. É igual nós pensamos, o problema só acontece no vizinho, nunca acontece comigo. E nós achamos que as coisas, e eu quero te dizer, irmãos, que nós estamos vendo desde os últimos meses, dos últimos tempos. A Bíblia diz que quando ele vai tratar, ele traz peste, espada, não é isso? Deus traz, ele está trazendo peste, está trazendo espada, guerra são espadas. Só que nós vamos começar a ver escaladas dessa guerra, irmãos. Essa guerra que nós estamos vendo, que por mais que tenha ali rumores de guerra, de nação contra nação, reino contra reino, por mais que nós temos aí esse rumor de guerra, que começou não numa escalada muito grande de Rússia e Ucrânia, agora nós estamos em uma guerra declarada entre o Estado de Israel, o país de Israel, e os terroristas, porque não pode chamar de guerrilheiros, os terroristas do Hamas. E eu quero dizer, irmãos, que não vai ficar só nisso. Nós vamos começar a ver nos próximos anos escaladas de guerra em várias regiões do mundo. Nós vamos começar a ver situações terribilíssimas em várias situações do mundo. E irmãos, nós temos que orar, porque Deus tem nos avisado, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes. Só que muitas vezes vai chegando um tempo, em vez de nós estarmos mais preocupados, nós muitas vezes nos tornamos mais relaxados. Em vez de nós nos tornarmos mais preparados para apresentarmos, que diz a palavra que as obras vão chegar primeiro, nós começamos a voltar e abrir mão de algumas coisas em épocas das nossas vidas. E quando nós começamos a ver, irmãos, o ladrão, ele veio senão ao quê? Roubar, matar, e ele quer roubar a minha comunhão e a sua comunhão com Deus. Ele quer nos entreter de tal forma que nós percamos a verdadeira visão daquilo que está ao nosso redor. O inimigo, ele quer nos acercar de tantas situações para que nós não vejamos o quadro num todo. Situações às vezes isoladas na nossa vida, para tentar nos afastar daquilo que é eterno. Porque nunca houve um tempo, irmãos, nos nossos dias, tal como é agora. Nunca houve um tempo que a igreja tem que se manifestar como tal é agora. Nunca houve um tempo tão eminente da vinda tão clara de Cristo como é agora. Então nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E eu quero dizer, irmãos, que nós podemos fazer agora. Não é amanhã, não é depois da manhã. E eu não estou dizendo somente em ganhar almas, irmãos, porque a Bíblia diz que quem ganha alma é o quê? Sábio é. Eu não estou dizendo somente o que Apocalipse está dizendo, que quando você chegar e as obras te seguirão, porque isso é muito claro nessa igreja. O trabalho é sinônimo de um salvo. Ganhar alma para Jesus é sinônimo de uma vida com Cristo. Mas eu estou indo além disso, eu estou falando que nós temos que tomar cuidado com a nossa própria alma. Nós temos que tomar cuidado com os nossos próprios caminhos, porque nós não temos mais tempo, irmão, de nos embaraçar com os negócios desta vida. O Paulo, quando ele começa a escrever ao Timóteo, que sei que os irmãos conhecem bem, mas abra comigo aí, 2 a Timóteo. O Paulo, ele começa a trabalhar um pouquinho, o Timóteo, a respeito disso, sobre um tempo no qual nós vamos ler agora, tão atual, no capítulo 2 de 2 Timóteo. Quem achou, diga amém. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, 2 Timóteo 2 e verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado
de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele qual estou para. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Olha o que o Senhor está dizendo, irmãos. E ele começa, continuando, 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar o fruto. Vamos pular lá, verso 9. Pelo que sofro, trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se só formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si. Irmãos, o Paulo começa a dizer para o Timóteo que chegaria um tempo. O Paulo começa a dizer para o Timóteo, ainda também na segunda carta, no capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso 1, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortas, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrios em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Mas eu quero te dizer que nós não temos vivido somente na iminências de guerra, de uma forma geopolítica no mundo inteiro. Nós estamos vivendo o que a Bíblia disse do pecado que iria se multiplicar. A Bíblia diz que quem era sujo iria se sujar mais, e quem era santo iria se santificar mais. Nós estamos vivendo uma época da imundícia. Nós estamos vivendo a época da imundícia em todas as áreas, em todos os meios. A imundícia visual, a imundícia verbal e a imundícia de ouvir. Nós estamos vivendo, seja no trabalho, seja na televisão, seja no computador, seja no celular, seja no meio de amigos, a imundícia tomou conta dessa sociedade. Hoje a roupa que outrora era a roupa íntima das pessoas ficarem dentro de casa, as pessoas desfilam hoje indo para os seus trabalhos com um short que nem convém estar em casa muitas vezes, porque nós estamos vivendo esses sinais da vinda do fim. Mas mesmo assim, irmãos, nós ainda temos a oportunidade de sermos livres desse tempo, mas nós gostamos de nos embaraçar com as coisas desta vida. Nós gostamos de estar atento às coisas que acontecem na nossa época, porque nós queremos estar posicionado. Irmãos, e eu vim nessa viagem lembrando, imaginando muitas coisas que eu vi, que eu ouvi, como se fosse um flash na minha mente. E eu comecei a pensar: Senhor, a sua vinda é muito mais breve do que eu imagino. Um dia a pessoa chegou para mim e perguntou: pastor, quando você acha que Jesus vai voltar? Na sua geração ou do seu filho? Eu falei assim: para mim, Jesus volta hoje. Porque a Bíblia diz que é cada dia o seu mal. Amanhã eu vou pensar no dia de amanhã, mas para mim Jesus volta hoje, irmãos. Porque se eu pensar que Jesus vai voltar na época do Pietro, ou quando a Clara estiver grande já com seus filhos, eu posso viver de uma forma desordenada. Se eu pensar que Jesus tarde virá, eu posso muitas vezes me esquecer da fidelidade que eu tenho para com Ele. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia do homem e faz da carne o seu braço. Quando eu penso em acreditar em mim mesmo, irmãos, aí que começa a minha cilada. Eu não posso acreditar no Kleber. Ah, pastor, quer dizer que o Kleber é um sem caráter? Não, quer dizer que às vezes, se eu acreditar em mim mesmo, eu posso dizer: diminui o ritmo, você está cansado demais, você está fazendo isso demais. E eu tenho certeza que é de uma forma boa, mas nesse diminuir o ritmo, eu posso perder a corrida do Evangelho. Às vezes nesse diminuir o ritmo, eu posso me acostumar com ele. E aí Jesus pode chegar num piscar de olhos. Imagina, irmãos, que coisa terrível. Eu que joguei bola a minha vida inteira, eu não gostava de ficar fora dos times. Eu nunca fiquei, mas teve um dia que eu fiquei, irmãos. Um dia na minha vida eu fiquei fora do time que foi escolhido. Para mim foi um desastre. Eu era pequenininho,
Tinha meus 13 anos, jogava com meus irmãos mais velhos, aí estava aquela turma dos homens mais velhos, sabe, de 20, 30 anos, e estava eu lá pequenininho, mas eles não me escolheram, porque só tinha adulto, mas eu me senti um adulto com 13 anos, aí eu não fui escolhido. Irmãos, aquilo para mim foi terrível. Mas agora imagina, irmãos, não é a seleção de futebol, não é um joguinho da escola, não é um jogo entre amigos, é o resto da minha vida. Imagina se eu não for escolhido para o time de Jesus, irmãos. Imagina se eu não fui escolhido, se eu não fui escalado para fazer uma viagem eterna para as mansões celestiais, porque eu me embaracei com os negócios desta vida, porque o ladrão que queria me roubar, eu dei brecha para ele entrar na minha vida, através do meu desmantelo, do meu diminuir o ritmo, porque eu estava cansado demais. Nós temos que tomar muito cuidado, querido, para nós não perdermos aquilo que já temos ganhado. O Paulo começa a dizer que aquele que está em pé, cuide para que não caia. O que ele está dizendo? É possível uma queda. Mas nós vivemos o evangelho, que as pessoas hoje chegam para você e perguntam: e aí, pastor, você é armínio ou calvínio? Arminiano ou calvinista? Eu falo igual o pastor Geraldo um dia falou: eu sou de Jesus, irmãos, porque parece que só tem esses dois na vida. Eu sou de Jesus. Não foi Calvino que morreu por mim, nem foi Armínio que morreu por mim. Foi Jesus. Eu vivo o evangelho de Jesus, dos apóstolos e dos profetas. Nós temos que entender, irmãos, é quem nós somos em Cristo. Nós temos que entender é para quem nós estamos vivendo e para quem nós estamos servindo. Nós estamos vivendo uma guerra eclodindo no Oriente Médio, numa terra onde você começa a ver a guerra dos 6 dias, que Jesus fez uma forma extraordinária em Israel. Algo assim incrível, com testemunhos incríveis, de homens sozinhos sendo cercados por milhares de pessoas. Mas aí agora os inimigos vê, agora eles chegaram lá, teve uma época de uma guerra em Israel, essa dos 6 dias, que o camarada estava sozinho, foi emboscado por milhares de soldados da outra companhia, mas aí daqui a pouco chega um soldado de Israel sozinho, levando milhares presos. Aí quando eles foram perguntar para os soldados inimigos por que eles foram rendidos por um soldado, sendo que tinha milhares, eles falam: não, quando nós olhamos para ele, tinha milhares de soldados de branco, nós só pudemos nos render. E isso está contado na história. Por quê? Porque Deus tem compromisso com o seu povo. E nós vivemos um tempo, irmãos, e depois você quer saber, as pessoas estão falando na internet se Deus tem ainda compromisso com Israel. Depois você lê Romanos 11 na sua casa, você vai saber se Deus tem ou não tem. Mas nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos, porque às vezes nós estamos tão preocupados em fazer algumas coisas que nós estamos perdendo a nossa própria vida. Nós estamos tão preocupados em algumas áreas, nós estamos tão atentos a outras coisas, que nós não estamos lidando, que Jesus já está chegando, irmãos. Jesus vai chegar, e eu quero te ensinar uma coisa. Quando vai um presidente, eu estava meditando sobre isso hoje, irmãos. Quando um presidente vai para uma nação, não é só assim, o presidente vai e chegou. Não, tem o preparativo para o presidente ir. Primeiro vão assessores, a embaixada lá já resolve as situações, a segurança já vai na frente, né? Geralmente esses seguranças presidenciais, né? Eles vão na frente, eles olham o ambiente, eles preparam o lugar, eles fazem um cerco no lugar, para depois o presidente chegar. Agora imagine, irmão, Jesus. A vinda de Jesus, irmãos, ela não vai ser precedida somente com um arrebatamento. A vinda de Jesus, ela é precedida pelos sinais. E Jesus começa a dizer: quando os sinais chegarem, é porque a minha vinda e minha chegada está pronta. Então nós estamos vivendo o tempo do preparo dessa chegada de Jesus. Então já está acontecendo na minha vida e na sua vida. As coisas já estão ocorrendo. Só que nós temos que tomar cuidado, irmãos, com os embaraços. Nós temos que dizer não, muitas vezes é para nós mesmos, para nossas escolhas. Às vezes, irmão, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar necessidades, mas a Bíblia diz que coisa boa é que alguém, por causa do Evangelho, for realmente caluniado, alguém for massacrado, alguém for ali colocado na parede, vamos colocar assim. A Bíblia diz que essas pessoas são benditas por causa do nome de Jesus. E nós temos que entender isso, irmãos. Se você acha, e se você está esperando aquele tempo de sombra e água fresca, eu quero dizer, irmãos, a partir de agora não, a partir de uns anos atrás, começou uma subida para algo que Deus está fazendo nas nações da terra. Deus está trabalhando as nações da terra, irmãos. Deus está tratando com cada povo, e eu quero dizer, vai chegar a hora do Brasil. Se já não chegou, e é por isso que nós não podemos ficar inertes. Eu estava aqui, irmãos, na última vigília,
E eu vi uma palavra profética que Deus trouxe aqui falando que haveria coisas muito terríveis no Brasil. Deus falando profeticamente numa vigília, falando que ia ter dias terríveis nessa nação. Mas se a igreja brasileira orasse, Deus mudaria a história dessa nação. Irmãos, eu me preocupo com isso. A igreja brasileira orar, eu me preocupo com isso, irmãos. Porque as pessoas não estão orando nem para elas, quanto mais para mudar da nação. As pessoas não estão orando nem por elas mesmas, nem por uma mudança de vida pessoal, de uma mudança de vida familiar, uma mudança de vida financeira. As pessoas não conseguem pagar um preço por elas. Mas a Bíblia fala e retrata sobre isso, que chegaria um tempo onde as pessoas seriam amantes de si mesmos. Chegaria um tempo onde as pessoas, elas não mais suportariam o peso da palavra, o peso do Evangelho, o peso do reino. Mas Deus, irmãos, em todas as épocas, em todos os tempos, Ele sempre deixou uma saída. Ele sempre falou para Israel: Israel, se você me buscar, vocês vão me encontrar. Israel, se você me buscar, vocês vão me encontrar. Se vocês se achegarem a mim, vocês vão me encontrar, Israel. Mas Israel muitas vezes, irmãos, teve que passar 12 juízes. Quando as coisas apertavam e falava: vou lembrar de Deus. E Deus ouvia, porque Ele é misericordioso. Ele ouvia porque Ele é maravilhoso. Ele ouvia porque Ele diz que aquele que buscar de todo o coração, serei achado por vós. Mas nós temos que acordar, irmãos, porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Amados, eu quero te dizer que a minha preocupação não é simplesmente em morar com Jesus. A minha preocupação não é simplesmente morar com Jesus. Porque eu entendo que eu posso buscar, eu entendo que eu posso me santificar, mas a minha preocupação é quando a Bíblia diz: e as obras os sigam. Eu fico preocupado com as obras que vão me seguir. Eu fico preocupado com o que está sendo escrito naquele livro. Sabe? Eu fico preocupado muitas vezes o que o Senhor está vendo de mim, o que Ele está achando de mim, qual que é o testemunho que Ele tem ao meu respeito. Porque Ele chega dando um testemunho de um homem chamado Jó, e Ele diz: está vendo lá meu servo Jó? Não há na terra homem igual a ele, reto, prudente, caminho, ele desvia do mal. Não há ninguém igual. Irmão, quem estava dando testemunho não era um anjo, era o Senhor. Imagina, irmãos, Deus dando testemunho do Jó e falando que não há homem na terra igual ao Jó. Irmãos, que coisa maravilhosíssima. Não tem ninguém, irmãos, que dá um testemunho tão bom quanto de Deus. Agora tem um outro camarada, no capítulo, isso está em Jó capítulo 1. Agora tem outro homem que recebe um testemunho dos céus, que é o Daniel, no capítulo 10. Chega o anjo e diz assim: servo muito amado. Mas quem diz que ele é amado, irmão? Porque no céu houve uma liberação para um servo muito amado. Houve a liberação para um homem que tinha um testemunho nos céus e no inferno. Houve um homem que teve um testemunho de Deus, e também o principal tem que vir se impor contra ele, porque o que ele estava orando iria acontecer. Quando ele começou a buscar, nada, nem o inferno conseguiu parar a resposta de Deus na vida do Daniel. E nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atentos, irmãos, que tipo de testemunho Deus tem dado ao meu respeito e ao seu respeito. A Bíblia começa a dizer em Gálatas que nós somos benditos com o crente Abraão. Deus dá testemunho do Abraão, Deus dá testemunho do Davi. Olha, por amor de Davi, Deus dá testemunho de homens que passaram nesta época. Mas é eu e você que somos a geração que estamos preparando a vinda de Jesus. Não há tempo, irmãos, para nós nos distrairmos. Não há tempo para nós ainda pensarmos em mudança. Nós tínhamos que ter pensado em mudança há anos atrás. Agora é tempo de nós agirmos para com Deus. É tempo de nós tomarmos uma decisão. Porque eu quero te dizer, irmãos, você pode ser uma boa pessoa em Cristo. Você pode ser um homem de caráter, uma mulher de caráter. Você pode ser um homem de oração e uma mulher de oração. Você pode ser um homem que lê a Bíblia. Você pode ser uma pessoa que teme a Deus. Mas às vezes as suas obras que vão te seguir podem ser queimadas e não pode ter às vezes achado em louvor e honra e glória. A Bíblia diz que vai ser, as obras vão chegar e elas vão ser queimadas para se achar em louvor. Agora imagina o Paulo começando a dizer: cuidado, prega a palavra, porque vai chegar um tempo onde não mais suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A doutrina santa, pura, sem mácula, sem mistura. Irmãos, eu fico horrorizado com as coisas que eu escuto nos dias de hoje. Horrorizado. Estou falando de aconselhamento, não, irmãos. Eu estou falando em questão do cristianismo nesta nação e outra. Irmãos, eu fico horrorizado.
Irmãos, eu fico escandalizado com algumas coisas que eu me encontro, sabendo, às vezes acontecendo em outro estado, às vezes uma igreja toma uma decisão em outro lugar. Irmãos, eu fico pensando, como pode um negócio desse, irmãos? As pessoas viverem de uma vida tão para si mesmo, as pessoas viverem tão somente para elas. Irmãos, o dia que eu encontrei a Jesus de verdade, eu entendi que naquele dia eu perdi todo o controle da minha vida e todo o desejo da minha alma. Eu sabia que naquele dia eu não era mais eu sabia, mas eu quero dizer, irmãos, nós estamos em uma escalada de guerras, nós estamos em escaladas de problemas, nós estamos em escaladas de doenças, nós nunca mais teremos uma vida quieta e sossegada, de tal forma como nós imaginávamos, porque as coisas vão ser más. A Bíblia diz, será que quando o Filho do Homem vier, será que ele achará o quê, irmãos? Fé na terra? Porque seriam como nos dias de Noé. Irmãos, eu fico vendo os dias de Noé. Irmãos, eu quero te perguntar uma coisa. Imagina se o Noé tirasse um ano, exatamente, alguns meses. Ô Senhor, eu estou cansado, hoje eu não quero mexer nessa arca não. Eu vou atrasar o processo. Mas Deus já tinha determinado o dia do dilúvio. Mas aí agora ele fala, não, agora eu estou preocupado. Senhor, eu fiz um negócio ali, lá na esquina com aquele camarada. Eu tenho que ir lá primeiro resolver para mim depois fazer essa arca. Imagina o que aconteceria com Noé, irmãos, quando chegasse o dilúvio. A arca estaria pronta, irmãos? Ela não estaria. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos construindo uma arca, e quem está nos ajudando é o Espírito Santo. Só que agora, irmãos, não é uma arca mais para navegar em água, é uma arca que vai livrar do fogo. Nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que os céus vão ser desenrolados como cortina. A Bíblia começa a dizer que está muito próximo essa vida. Irmãos, e depois que eu escutei essa palavra profética na vigília, na manhã do sábado já começa essa escalada de guerra em Israel. Uma situação atrás da outra, situações atrás da outra. Eu quero dizer, irmãos, cuidado para você não estar sendo roubado. Cuidado para o diabo não estar roubando a sua vida. O que de maior tempo você tem, irmãos, não é sua casa, não é seu carro. O que de maior tempo você tem não são suas roupas ou suas joias. O que de maior tempo você tem é o tempo. De tal forma que você vende para a empresa ou para qualquer pessoa e ela paga, não é pelo seu serviço, é pelo seu tempo. O seu tempo é de muito valor. E se o seu tempo é de muito valor, eu quero dizer, irmãos, analise o tempo da sua vida diariamente, porque breve o Rei dos Reis está chegando. Nós já estamos preparando. As guerras já estão preparando. As doenças já estão preparando, os problemas já estão preparando, as mudanças climáticas já estão preparando a vinda do Senhor. Irmãos, desembarace do que você está embaraçado, desfaça o que está fazendo, porque nada se compara a isso. Nada se compara a ouvir, vinde benditos do meu Pai e recebei e entrai por essas portas. Nada se compara. Mas vai ser um dia de muita tristeza. Amados, aquele grande dia não será como um domingo de culto, que você perdeu a oportunidade no culto, mas acha que vai ter uma oportunidade no próximo culto. Aquele grande dia não será dessa forma. Naquele grande dia, na hora que a palavra for liberada, ao meu respeito e ao seu respeito, não tem mais volta. Se ele falar bendito, é bendito, não há céu, não há inferno que possa te impedir de entrar naquelas portas. Mas se ele te falar maldito, não há ninguém que te faça passar por aquelas portas. Não há ninguém. Não há nada mais a fazer, não há nada mais a resumir. Um dia um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, vai ter gente salva na tribulação? Eu falei assim, vai, claro que vai, a Bíblia diz que vai. Não, pastor, então é o seguinte, então se eu não for salvo nessa, eu vou ser salvo na repescagem. A cabeça do camarada. Se eu não for salvo no arrebatamento, eu vou ser salvo na tribulação. Aí eu li para ele, Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz assim, olha, aí eu li só esse texto com ele, irmãos. E vi tronos e assentaram sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, você quer ser, a condição aqui está aqui, ó. Você quer ser um dos degolados? Eu falei, não, é porque é isso, irmão. Se você não for salvo aqui, quem diz que você vai ser salvo depois? Nós hoje não vamos, irmãos, hoje nós não estamos sendo, por mais que o pecado entrou no mundo, por mais que o pecado entrou na humanidade,
Agora não é mais um problema lá no pecado de Adão, por mais que está no mundo. Agora o problema é rejeitar a Cristo, porque a porta foi aberta, a porta de salvação, o escape foi dado, irmãos. E eu quero te dizer, desembarace do que você está embaraçado. Se tem algo, se o seu tempo está embaraçado, se você não consegue ajustar a sua vida, se você não consegue ajustar em tempo de buscar a Deus, irmãos, faça de tudo, faça de tudo. Se você tiver que perder, perca. Se você tiver que tomar prejuízo, tome. Se você tiver que fazer algo, faça. Mas não deixe para desembaraçar na última hora, porque às vezes na última hora não haverá mais tempo. E nós estamos nessa, irmãos, nós estamos nessa reta final. Essa reta final pode ter um dia, essa reta final pode ter um ano, pode ter 1000 anos. O que importa é, nós iremos apresentar diante desse Deus. Nós vamos chegar diante dele. Nós temos que estar atentos, irmãos, nada vale a pena, irmãos, nada vale a pena. E nós estamos vivendo esses dias maus, onde nós estamos vendo doutrinas diversas. Hoje nós estamos vendo as pessoas abandonando a sã doutrina para amontoar pessoas para dizer: você pode pecar aqui dentro da igreja? Não, o seu pecado aqui não tem problema não, pode vir, Deus é amor. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas homologando o pecado das pessoas, e as pessoas agora achando que é o pastor que vai salvar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: não acredite em qualquer tipo de homem, mulher, seja um homem que um dia foi de Deus ou não, pode ser pastor, pode ser o que for. Se está fora da palavra, não caia no conto dessa pessoa, não caia nas ilusões dessa pessoa. Porque a palavra de Deus, ela vai vir, e ela vai vir sobre nós, não com dó, mas com justiça. Porque a dó, ela é injusta, mas a justiça, ela exerce a sua justiça. E a Bíblia diz que a anfitriã da glória é a justiça. Não é aquele negócio que às vezes o menino vai lá, quebra o negócio, você fala assim: ó, se você pôr a mão aqui, você vai ser corrigido. Aí o menino vai lá e põe a mão. Aí depois o menino fala assim: ô mamãe, ô papai, me perdoa. Aí faz aquela carinha de choro, aquela carinha daqueles olhinhos lá, né? E você fala: ô menino, você é tão bonitinho, vai lá, vai, pode ir. Isso é dó. Isso é dó. Isso é fazer mau caráter. Isso é dó. Deus não tem isso. Senhor, me perdoa, Senhor. Ele perdoa, irmãos. Mas Ele não te perdoa porque você pediu. Entenda isso. As pessoas têm a consciência de dizer: eu vou pedir perdão para Deus e Deus vai me perdoar. Não é assim, irmãos. Desde 26 de Hebreus, se alguém, depois de ter recebido conhecimento da verdade, você sabe o que é certo e o que é errado, se você fizer voluntariamente, já não resta mais sacrifícios, não tem perdão, porque você está fazendo como? Voluntariamente. Pegar é errado, mas eu continuo pegando. Deus me perdoa, eu continuo fazendo, não tem perdão. Aí vem o Provérbios 28:13: aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. É isso. Mas nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos. É por isso que as pessoas querem saber: ah, pastor, é isso, é aquilo, isso, aquilo. Vamos trabalhar, irmãos, que nós não entendemos que vai ter nós somos a questão da visão pré-tribulacionista, vamos dizer, mas vamos dizer que vamos colocar assim, irmão, do que adianta, se o camarada acredita no pós ou no milênio? O que eu quero dizer é que você tem que estar salvo é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje, é agora, é nesse exato momento. Só que é um tempo, irmãos, que Deus está nos dando para nós desembaraçarmos, porque o soldado vai começar a... Irmãos, nós estamos afunilando, nós estamos dentro de um cone, nós já estamos não estamos mais já naquele funil largo, nós já estamos ou no meio ou para baixo do meio, nós já estamos nesse tempo. Não há mais tempo de nós brincarmos, não há tempo de nós mais adiarmos, não há tempo de nós mais dizermos: Senhor, eu sei que eu preciso mudar, me dê força para mudar. Não peça isso não, irmãos, mude hoje, dobre o joelho hoje e fala: Senhor, eu quero mudança hoje, porque a sua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero ser livre hoje, Jesus. Ele vai te livrar, meu querido, porque a Bíblia diz que você pedir com todo o seu coração, Ele vai ser achado por você. Se você derramar o seu coração diante dEle, fala: Senhor, é o Senhor que eu preciso, é da sua presença hoje. Senhor, para que eu vou acordar amanhã? Para que eu vou trabalhar amanhã se eu sei que eu não estou salvo?
O Davi começa a dizer lá nos Salmos, depois de pecar com a Batseba, ele diz: Senhor, limpa-me com o isopo. Depois ele diz: dá de novo a alegria da salvação. O diabo, ele quer te roubar, querido. Ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar o seu tempo, ele quer roubar a sua devoção, ele quer roubar tudo. Ele não conseguiu tirar o trono de Deus, mas agora ele quer roubar o seu coração do trono de Deus. Ele não conseguiu assentar no lugar mais alto e sublime, mas agora ele quer roubar o lugar mais alto de um homem, que é o coração. Não o coração físico, mas quando a gente está falando do lev, no hebraico, que é tudo que pode ser discernido por Deus, todos os seus, aquilo que é discernido dentro de você, o seu íntimo, o seu âmago, o seu profundo e escondido. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque de tempo em tempo nós temos que tomar um peteleco na orelha, com todo respeito. Sabe aquele peteleco na orelha que menino tomava? Tem hora que a gente precisa para acordar. Tem hora que a gente precisa, acorda meu filho, não é? Tem hora que a gente aprende, até nós, irmãos, às vezes você está ali orando, jejuando, buscando a Deus. Tem hora que você precisa, acorda isso, você diminui o seu ritmo, você não era assim. Até nós, irmãos, muitas vezes que estamos na batalha, trabalhando, ganhando alma para Jesus, você precisa às vezes vamos lá, você diminui o ritmo, aumenta o ritmo de novo. Não há mais tempo, não há mais forma, não há tem como mais, irmãos, nós temos que olhar mais à frente, porque eu não sei o que acontecerá nesse país amanhã. Israel dormiu, e ao acordar, eles acordam numa guerra. A Ucrânia dorme, e às vezes acorda numa guerra. Agora nós temos de um lado Coreia do Norte já falando que quer invadir Coreia do Sul. Nós já temos agora a China dizendo que vai tomar Taiwan. Nós temos agora, no meio de tudo, a Rússia interferindo em todos os momentos. Nós não sabemos o que haverá amanhã, mas uma coisa é certa, irmãos: as nações entrarão em guerra. Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30, 40 ou 50. As coisas estão indo de mal a pior. As situações estão indo para um conflito, porque as pessoas a cada dia se tornaram más. A cada dia que passa, as pessoas estão se sujando mais, elas estão se ludibriando mais. A cada dia que passa, elas estão mais sem afetos naturais. Hoje as pessoas, em vez de ajudar uma pessoa caída, com dor, elas preferem filmar e deixar o outro ajudar. É assim que nós vivemos hoje. É a realidade da sociedade de hoje. E Jesus falou: quando chegar um tempo, vai estar casando. Pastor, quer dizer o quê? Jesus não vai vir, não. Jesus falou que vai vir na época de bonança, vai estar casando, vai dando em casamento. Tá bom, querido. Mas nós não sabemos o que nós estamos vivendo diariamente sobre as nossas vidas. Isaías 55, o Senhor começa a dizer: os meus caminhos são mais altos, os meus planos são mais altos. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Imagina que eu te desse 5 minutos para você entrar dentro de um 5 minutos não, irmãos, 10 minutinhos, eu estou dando até demais. 10 minutinhos para você entrar num Carrefour da vida. Vou pegar o Carrefour, porque é um lugar que tem de tudo, né? Desde eletrônico, a comestível, tudo, lojas americanas. Vou pegar o Carrefour, que é uma rede maior. Eu te dou 10 minutos para você entrar e pegar tudo que você quiser sem pagar nada. 10 minutos, irmão, 10 minutos. Quanto tempo você perderia batendo papo comigo? Começou agora. Quanto tempo você ficaria batendo papo comigo, irmãos? Quanto tempo, irmãos? Você ia falar assim: cala a boca, leva aqui. É ou não é, irmãos? E nós íamos comer. Quanto tempo, Fortinho? É R$5. Pro Fortinho, você paga para nós então, Fortinho. Mas, irmão, você não vai perder tempo. Porque o seu tempo está o quê? Contado. E é uma oportunidade que você nunca mais terá. Ninguém nunca. Foram poucas pessoas que tiveram, né, na vida, nesses programas. E era 1 minuto, né? Você começaria por onde? Passou pelos eletrônicos, é tudo mais caro, né? Você pegaria lá uns 300 mil iPhone, uns 400 mil televisores, né? É desse jeito, porque o iPhone a gente pode vender por quanto? Se a gente pegou de graça, a gente pode vender por 50 mil. Trocar por um rim, por um fígado, a gente consegue mais, né? Você faria isso, irmão? Você não perderia tempo com ninguém. Eu tenho certeza que se tivesse algum obstáculo, se eles fizessem alguma pegadinha de obstáculo dentro daquele supermercado, você ia dar um soco, um chute, bater, jogar fora. Eu sei que nada iria te parar para você não perder essa oportunidade. É ou não é, irmãos? É dessa forma, eu estou falando porque eu faria o mesmo. Poderia ter medo, você pode ter medo de rato, de barata. Se eles colocarem na frente, você ia dar um chute para esse negócio sumir.
Na verdade, não tinha nada que te pararia nisso, nada. Porque você tinha um objetivo e você tinha um tempo. E esse tempo ia determinar o tamanho do seu lucro. Eu quero dizer, querido, esse ano, eu fiz 32 anos. Nós temos a dizer que comemoramos mais um ano de vida. Eu comemorei um ano a mais, um ano a menos da minha vida. Porque é isso. É isso que está acontecendo comigo. Meus tempos estão acabando. Os meus dias estão indo embora. Aquilo que eu fazia com 18 anos, eu já não posso mais fazer, porque os 18 anos já passaram. Os meus 25 já foram. Eu já passei dos 30. Daqui a pouco eu não sei. O meu tempo de 10 minutos, ele está acabando. Eu não posso mais me entreter com ninguém desta terra. Eu não posso deixar nenhum obstáculo me parar pelo meu objetivo. Por quê? Porque o meu tempo está acabando. O tempo desta terra está acabando. Dos moradores da terra, esses milhares de anos que a terra tem, estão com seus dias contados, estão perto de se expirar. Nós não podemos nos embaraçar. Nós não podemos nos distrair, irmãos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que é um grupo terrorista terribilíssimo, irmãos, não tem nem como falar sobre esse grupo terrorista. Não tem nem como falar. Eu acho que se a gente fala que eles são cruéis, eles são mais. Mas você pode analisar que a esquerda, em qualquer lugar, muda só a coleira do cachorro. O bicho é o mesmo. Só muda a coleira, só o nome. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Eles têm uma coisa, que é de parabenizar. Eles matam e morrem pela causa deles. Eles se explodem pela causa deles. Eles trucidam pela causa deles. E nós, que muitas vezes temos a verdadeira justiça e verdade, jogamos no lixo. É por isso, irmãos, que tem muitas coisas que não acontecem. É porque nós não estamos determinados em fazer acontecer. Nós não estamos determinados em fazer na nossa vida, na vida do próximo. Irmãos, eu quero te dizer, se eu te dei 10 minutos para você pegar o que for, a gente tem poucos minutos para salvar o máximo de pessoas possível. São poucos minutos. É pouco tempo. É bem pouco tempo. E nós precisamos acordar. Nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia começa a dizer, irmãos, como aqui nós lemos, que nós temos que viver. O soldado que milita, ele não pode se embaraçar com os negócios desta vida. Irmãos, eu vejo hoje as pessoas perdendo tempo por demais. Hoje eu vejo muitas vezes eu perdendo tempo por demais. São tantas coisas, irmãos. São tantas situações que nos roubam. São tantos pensamentos que vêm para tentar nos bloquear. E eu quero te dizer ainda uma coisa, irmãos. Aí agora, quando você começa a servir Jesus de verdade, você fala, eu vou fazer acontecer. Aí vem Satanás e quer te impor e dizer, você não vai fazer. Mas eu quero dizer, irmãos, você pode passar dificuldade, você pode passar adversidade, você pode passar levante, você pode passar o que for, que se você tiver em nome de Jesus, a vitória é certa na sua vida. Vale a pena passar por isso. E se você estiver passando por isso, você fala, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja, porque eu estou fazendo isso por quem? Olha para você ver, não precisa abrir, eu quero ler esse último texto, 4,13 de 1 Pedro. 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e alegrei. Se pelo nome de Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, aleluia, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como se intromete em negócios alheia, mas se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifique a Deus nessa parte, aleluia. Olha o que Deus está dizendo. Se você está padecendo por causa de escolha errada, porque você fez coisas erradas, não é o caso. Mas se você está padecendo porque você é um servo fiel, glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pastor, está difícil. Bendito seja o nome do Senhor.
Pastor, eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso só acontece com moradores da Nova Jerusalém, meu querido. Isso só acontece com os moradores da glória. Se está tudo tranquilo na sua vida, irmãos, preste atenção. Será que você está salvo? Porque nós estamos vivendo nesses dias. Se a sua vida está tranquila demais, a sua vida está boa demais, tome cuidado, querido. Tome cuidado por demais. Porque eu quero dizer, porque um homem, uma mulher de Deus, ele vai ser, muitas vezes, ele vai ser colocado na parede, ele vai ser provado. Vai vir situações, irmãos, que tem de tudo para você tomar uma decisão terrível, tudo para você ter sentimentos contrários, mas Jesus vai vir te provar para te aprovar, para podar essa árvore, para ela continuar crescendo como um edifício bem ajustado. Porque naquele grande dia Ele só vai te colher porque você já deu os frutos. Ele só vai te tirar porque você está na videira. Você já está com Ele. Irmãos, eu fico impressionado como nós vivemos num tempo de gente preguiçosa, irmãos, preguiçosa. Por que pastor preguiçosa? Trabalhadoras, irmãos, trabalhadoras no mais alto nível. Mas quando se fala de Deus, preguiçosos. Nós vivemos nesse tempo onde as pessoas querem que nós oramos por ela, porque ela não vai orar. Não é que a pessoa pede, pastor, irmão, irmã, me ajude em oração. Ela fala, ore por mim, porque ela não vai orar. É diferente você dizer, me ajude em oração, que eu estou passando por algo. Me ajude em oração, porque eu sei que você vai estar orando. Nós estamos vivendo o tempo daquelas pessoas que dizem, olha, ora por mim lá, fulano. Amém, vou orar por você. Nem lembro daquela pessoa para orar. Nem lembro mais do que ele me pediu para orar. É o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas hoje, elas não querem mais suportar um evangelho verdadeiro. Jesus começa a dizer isso lá em João, no 6,53 diz, aquele que não come do meu sangue, que ele não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus começou a alinhar uma igreja. Amados, eu quero dizer uma coisa, igreja, irmãos, não se sente bem. A igreja verdadeira, ela nunca vai se sentir bem. Ela tem paz, mas não vai se sentir bem. Por quê? Porque não tem como nos sentirmos bem sabendo que tem pessoas diariamente morrendo sem Jesus. Não tem como termos sentimentos bons de sabermos que às vezes eu estou salvo, mas o da direita, o da esquerda, o da direita, o da frente, o de trás, o pai, a mãe, o tio, a tia, alguém não encontrou ainda Jesus. Não tem como. Nós precisamos desembaraçar, querido. Nós precisamos estar livres para fazer a palavra do Senhor ter livre curso nas nossas vidas. Porque um dia o Senhor vai nos chamar. O dia o Senhor vai ter um encontro verdadeiro conosco e os livros serão abertos. Imagina, Kleber, era para você ter feito isso, mas você não quis fazer, você só fez isso. Cadê isso? Cadê aquilo? Isso. Imagina, irmãos, minhas obras lá sendo colocadas naquele dia. Nós precisamos estar atentos, porque as coisas vão começar a piorar, querido. Elas já estão tomando uma proporção maior do que eu e você possamos imaginar. E eu quero dizer, se Deus está falando dias difíceis, irmãos, se Deus está falando, quem tiver, irmãos, escute bem isso. Deus tem falado assim que quem estiver orando pouco, Deus falava muito conosco, né? Quem estivesse orando pouco, não. E eu quero dizer, irmãos, que nós estamos esperando somente os conflitos externos. Eu quero dizer que está começando internamente. Os conflitos estão acontecendo internos. Os conflitos estão começando dentro da sua mente. É do seu coração, não, é da sua mente. As dúvidas, os embates, está começando a te fazer desacreditar muitas vezes no evangelho que você já acreditou. Desacreditar de um chamado que um dia você acreditou. Não vai começar muitas vezes no exterior. É por isso que quem estiver orando pouco não suportará, porque às vezes o problema está interno. Irmãos, eu me lembro claramente do meu último sonho, claramente, eu não vou contar ele de novo, mas eu lembro que no sonho, irmãos, eu perguntava, Senhor, quando vai começar? E o Senhor falava assim comigo, já começou, vocês que não perceberam. E é assim que acontece. Nós só descobrimos que a água acabou quando não tem mais água para tomar banho. Quando você vai vir para o culto e não tem água, ué, o que aconteceu com a água? Acabou a água na rua, tem 2 dias, mas você tinha muita água lá, aí não acabou. Aí você usou todo o reservatório de água, mas agora que acaba você não sabe mais o que fazer, irmãos. Cuidado para você não estar usando todo o reservatório que um dia você teve porque a água parou de chegar. É tempo de nós pararmos de cavarmos cisternas rotas e voltarmos a buscar água do manancial de águas vivas e falar, Senhor, me conte os seus sonhos,
Me conte os seus planos. Me conte o que o Senhor está fazendo na face da terra. Me faça participante, Senhor, dos seus sonhos. Clama a mim, de 33:3 Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não. Aí você dobra o joelho, Deus te dá um sonho. Você vai orar, Deus te dá uma visão. Você vai conversar com alguém, Deus te mostra algo. Você fala, o que é isso? Nunca vi. É Deus te contando o que há de acontecer. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos. É tempo de nós começarmos a enxergar, irmãos, com a ótica de Deus. Porque nós vamos começar a fazer escolhas nas nossas vidas. Escolhas diversas. Nós vamos ter que fazer escolha, irmãos, às vezes contra nós mesmos. Contra os nossos sentimentos. Contra os nossos pensamentos, contra as nossas vontades. Às vezes você vai estar pensando que eu tenho que ir para lá, mas eu sinto, mas qual é para cá mesmo. Às vezes você vai ter que pôr muita força. Mas é tempo de nós fazermos isso, querido, porque breve, que nem aquele louvor, breve vai sair uma notícia, né, que o povo desapareceu. E nós queremos ser esse povo que vai morar com Jesus. Então nessa noite nós estamos sendo podados para continuarmos, estarmos enxertados na videira verdadeira. Irmãos, havia um ramo natural que se chama judeus, Israel. Era o ramo natural que estava enxertado na oliveira. Nós éramos do zambujeiro, nós estávamos fora. Agora vem Jesus e nos enxerta na verdadeira oliveira. Agora nós fazemos parte, irmãos. Temos que continuarmos fazendo parte, para que quando Ele chegar, nós somos dEle, vivemos por Ele, para Ele. E eu quero te dizer, querido, faça encerramentos necessários na sua vida. Feche portas na sua vida. Feche decisões na sua vida. Faça escolhas. Tem coisas que você sabe que você tem que decidir. Decida-se logo. Pastor, eu senti no meu coração de fazer isso. Eu senti quando eu estava orando. Se você sentiu e é de Deus, faça. Não se demore a fazer. Não se demore. Irmãos, eu quero dizer a você, pai e mãe que está aqui, irmãos queridos, invista nos seus filhos todo o tempo que você tiver. Porque os dias que os nossos filhos estão vivendo é pior do que os nossos, é pior do que o que você viveu. O dia dos seus netos, se você chegar a ver, se der tempo, se Jesus não tiver voltado, vão ser pior ainda, vão ser coisas terribilíssimas. Nós precisamos de uma igreja triunfante, depende de nós. O problema dos filhos estão nos pais. Pais fracos, filhos fracos. Pais fortes, filhos fortes. Pais desleixados, filhos desleixados. Pais comprometidos, filhos comprometidos. Tudo depende dos pais, na visão daquilo que você vai enxergar, de como você vai impor no seu filho. Irmãos, é tempo de nós fazermos isso, de prepararmos a nossa casa, porque nós breve receberemos uma visita, que ela está anunciando. Então arrume, tem que comprar roupa nova, compre roupa nova. Eu estou falando de espiritual. Precisa de luz nova, arruma as luzes da sua casa, arruma tudo nessa casa, tira a sujeira que for, tira debaixo do tapete, debaixo da cama, tira de todos os cômodos da sua casa espiritual, porque quando Ele chegar, Ele é o aferidor de medidas. Os olhos dele é uma lâmpada que enxerga tudo. Os olhos dele é como raio-x que encontra tudo, que vê tudo, e os olhos dele enxergam até os seus pensamentos. Então é tempo de nós nos desembaraçarmos, para nós buscarmos a vida e a vontade de Deus. É tempo, irmãos. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Irmãos, eu sei que você veio numa terça-feira. Nossa, eu quero ouvir uma palavra diferente. Palavra pesado, não, irmão, sabe por quê? Eu determinei no meu coração, eu quero falar da vinda de Jesus o tempo todo agora, o tempo todo. Sabe aquele negócio que você faz? Eu não sei você, eu quando eu vou sair de casa, ou às vezes eu estou saindo até da igreja e tem que trancar a igreja, irmãos, eu puxo a porta da igreja e parece que eu vou arrebentar a porta, só para garantir que eu fechei. Aí depois eu estou no carro, eu desço e volto de novo. Será que eu fechei mesmo? Deixa eu ver, está fechado, sabe? É tipo isso que eu faço. Será que eu tranquei? Tranquei. Mas eu vou lá e ponho força, sabe, uma força, não abre mesmo não. E às vezes é isso, irmãos. Se às vezes eu tiver que pôr força mais um pouquinho, para que alguém no meio de nós, que não está salvo em Jesus, possa acordar, irmãos, vai valer de muito.
Se às vezes nós que aqui estamos nessa noite, ainda você fala, pastor, não será que você tem plena convicção que você está salvo? O Paulo falava assim, olha, eu não sei, eu não me sinto em nada condenado, mas também não me justifica a mim mesmo, porque quem justifica é o Senhor, quem salva é o Senhor, mas de nada eu me sinto condenado. Será que nessa noite, querido, você que aqui está preparado para encontrar com Jesus? Aquele que você levanta a mão nos louvores e diz, vem Jesus, sabe? Maranata. Será que se esse vem Jesus acontecer, será que você está preparado mesmo? Será que os seus filhos foram preparados por você mesmo? Será que a sua casa foi preparada? Será que as suas escolhas foram preparadas? Será que Jesus fala assim, vem Jesus, você fala, aí Jesus fala, é agora mesmo, estou indo meu filho, ele vem. Será que você está preparado? Será que nós, não vou colocar você, será que nós que aqui estamos preparados? Será que se explodir uma bomba nuclear hoje no Brasil, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos fazendo escolhas e vista grossa em pecados que nos beneficiam? Porque a gente faz vista grossa, irmão, muitas vezes com pecados que nos beneficiam. Como assim, pastor? Pecado que nos beneficiam é aquele pecado que te dá prazer, é aquele pecado que te faz bem, é aquele pecado que não faz bem, né? Mas que te faz bem na sua vista, que te dá tranquilidade, aquele pecado que você fala, nossa, é bom demais isso. Está todo mundo fazendo, eu faço. Está todo mundo escolhendo, eu escolho. É pecado seletivo. Mas eu quero dizer, irmão, Jesus não tem pecado seletivo. Não tem pecadinho e pecadão. As consequências virão, mas não há diferença.